Vamos à mensagem de hoje, a palavra de Deus. Eu compartilho com vocês o Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14, onde a palavra de Deus diz: Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar. Ele ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia se casado. João dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João e queria matá-lo, mas ela não conseguia fazer isso porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando ouvia João, Herodes ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, deu um banquete às autoridades, oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão dançando e agradou Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez um juramento: o que você quiser, peça, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? E a mãe disse: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando-se apressadamente para junto do rei, ela disse: eu quero que sem demora o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido à jovem. Enviando logo o executor, mandou que trouxesse a cabeça de João Batista. Ele o decapitou na prisão e trouxe a cabeça de João num prato e entregou à jovem, que por sua vez entregou à sua mãe. Os discípulos, quando souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram no túmulo. Então veja que lição importante nós temos aqui. Herodes vivia no pecado. E nesta ocasião, Herodes e todos os outros ouviam sobre Jesus. Eles não sabiam exatamente quem era Jesus. Então, eles acreditavam que era João Batista ressuscitado. E Herodes, que vivia no pecado, quando ouvia João Batista, mesmo quando João o chamava a abandonar o pecado, mesmo quando ele era repreendido por João, ele ficava perplexo, porque ele era um rei e João falava com ele com autoridade. João não temia. João entregava o recado. Por isso ele ficava perplexo, mas ele gostava de ouvir João. O que nós podemos entender com isso? Que apesar de estar no pecado, quando João falava do reino, do amor de Cristo, da salvação, o coração de Herodes se voltava para Deus. Mas casado com uma mulher maldosa que há muito planejava destruir a vida de João, porque não suportava ouvir a verdade que João trazia, tentava matar João, mas por que ela não conseguia? Porque o próprio marido protegia João. Ainda que na prisão ele guardava João em segurança. Ele não tinha a intenção de matar João, porque ele gostava de ouvir João. Talvez Herodes estivesse a um passo da salvação. Mas o que aconteceu com ele? Se deixou levar pelo orgulho. Na festa de aniversário,
Ele convida os nomes mais importantes. A filha de Herodias dança, seduz a todos e ele, sem pensar, abre a boca e faz um juramento: peça o que quiser e até metade do reino eu te darei. E ela, envolvida pela mãe, pede a cabeça de João Batista. A palavra diz que Herodes ficou triste, mas não foi forte o suficiente para tomar a decisão a favor de Cristo, para abrir mão do que tinha dito, para dizer à menina: você não sabe o que está dizendo. Ele se deixou levar, porque o que diriam de Herodes se ele não atendesse o pedido da menina depois de dizer: peça o que quiser? Ele pareceria fraco, ele pareceria tolo. Perderia seu respeito, mas ganharia a vida eterna. Muitas vezes isso acontece conosco, por causa de alguém que nos observa, por causa de alguém que dita as regras, por causa de um nome, de uma posição social. Nós abrimos mão de Cristo, mesmo quando sabemos que é o caminho certo a seguir. Herodes ouvia e ficava perplexo, mesmo assim gostava de escutar João, porque ele sabia que João dizia a verdade. Mas a posição de rei, o orgulho, tomou conta de Herodes, que mandou decapitar João por causa de um capricho de uma mulher má que permanecia no pecado e não queria sair dele. Cuidado, cuidado você, quando te perguntarem algo que tenha relação com Jesus e você se sinta envergonhado e você queira voltar atrás. Afinal de contas, o que pensarão de mim? O que dirão de mim se eu disser que leio a Bíblia? Se eu disser que faço a minha oração? O que dirão de mim se eu me afastar do pecado? Eu não serei mais aceito no meu grupo, não serei mais aceito no círculo social, porque afinal de contas pareceria um tolo. Quem é Jesus? Herodes perdeu a chance de sua vida e Jesus está à porta batendo. Você é quem vai decidir se entra por ela ou não. Herodes perdeu a chance por causa de uma mulher pecadora, por causa de autoridades terrenas que estavam ao seu redor no momento em que ele deveria ter tomado a mais importante decisão de sua vida. Nem sempre temos a chance de voltar atrás. Depois deste episódio, Herodes viveu atormentado. Você é quem decide. Vamos orar? Senhor, obrigada por tua palavra. O Senhor todos os dias renova as suas misericórdias para que nos voltemos para ti, nos arrependamos de nossos pecados. Todos os dias o Senhor nos dá uma chance. Uma chance. Que sejamos sábios, Senhor, para tomarmos posse do reino de Deus e não perdermos a nossa salvação por causa da nossa vaidade. Nos ensina, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, aprendam com Jesus, Ele tem muito a ensinar. Um ótimo dia.